MCA Notícias já está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e também no mundo. A forte chuva da última terça-feira alagou ruas e transformou avenidas em verdadeiros rios em Itajaí. Na Avenida 7 de Setembro, como é possível acompanhar aí nas imagens, os carros não conseguiram transitar e ficaram ilhados. Por que isso aconteceu? Porque isso continua acontecendo a cada chuva aqui em Itajaí, gerando insegurança nos moradores e impedindo a todos do direito de ir e vir? Para tentar responder essas e outras perguntas, amanhã aqui no MCA Notícias, nós vamos entrevistar ao vivo o secretário de Obras da cidade, Tarcísio Zanelato. Se você tem alguma dúvida ou algum questionamento para fazer ao secretário, mande um e-mail para a gente, mcanoticias@tvmca.com.br. E a água que começou a tomar conta da rua Arnaldo Emílio da Sóquio, no bairro Cordeiros, em Itajaí, na tarde de terça-feira, só começou a escoar no início da tarde de ontem. Moradores ficaram mais de 20 horas ilhados e muitos perderam o dia de trabalho. O problema, segundo a prefeitura, estaria em um tubo quebrado que estava dentro de uma propriedade particular. Os moradores culpam uma obra numa rua próxima pelo não escoamento da água. O terreno onde será erguido um condomínio foi aterrado e por isso estaria fazendo a água da chuva represar na via. Para garantir que a rua não sofra mais com alagamentos, também será limpa uma vala em uma outra propriedade próxima. O secretário de Obras informou que há resistência do proprietário e, caso isso persista, o município poderá acionar a justiça para fazer a limpeza. Segundo Tarcísio Zanelato, é comum a rede do município passar por dentro de áreas particulares. E um homem condenado por matar a sogra a socos e chutes foi preso na tarde desta terça-feira em Balneário Camboriú. Ele foi condenado a 13 anos de reclusão pelo crime e estava foragido desde maio de 2011. O assassinato foi em União da Vitória, no Paraná. Desde o último sábado, agentes da Divisão de Investigações Criminais estavam atrás do acusado, pois havia informação de que ele estaria na cidade. Logo após a prisão, o homem foi encaminhado para o complexo penitenciário da Canhanduba. E uma reunião na tarde de ontem entre Prefeitura de Balneário Camboriú, Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil definiu duas novas ações das forças de segurança depois do quebra-quebra generalizado de terça-feira, em que garrafas foram arremessadas contra policiais e também contra guardas. A primeira delas é que, a partir de agora, a PM passa a considerar a Praça Almirante Tamandaré um chamado ponto crítico, mesmo em eventos públicos realizados em outros locais da cidade, como o Pontal Norte. Além disso, foram iniciadas conversas para que uma parceria entre PM e Prefeitura instale um sistema de monitoramento exclusivo para a praça. As câmeras que poderiam ter filmado o quebra-quebra, se não tivesse ocorrido uma falha técnica, ficam ao longo da Avenida Atlântica e estavam comprometidas. E, claro, comprometeram aí a qualidade e a distância das imagens geradas. Ainda sobre a confusão, uma guarnição da Guarda Municipal reconheceu terça-feira à noite mais um envolvido na briga. O adolescente foi abordado e com ele foram encontradas 102 pedras de crack. Ele foi autuado e liberado em seguida. Já as imagens de monitoramento de um prédio que fica ali próximo ao local, na Avenida Brasil, continuam sendo analisadas para identificação de suspeitos do ataque. A Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú também segue à procura de outras fotos e gravações em vídeo, sejam de testemunhas ou de sistemas de vigilância privados que possam auxiliar neste caso. E a Polícia Federal apreendeu agora, no fim da manhã, cerca de 200 quilos de crack e cocaína na rodoviária de Balneário Camboriú. A droga estava dentro deste ônibus que vinha do Paraguai. 2 motoristas foram presos. Os policiais estão na sede da Polícia Federal aqui em Itajaí, na rua 15 de novembro, apurando mais detalhes da ocorrência. E o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, interrompeu nesta quarta-feira as relações políticas e diplomáticas com o Panamá. O líder venezuelano anunciou também o congelamento dos laços comerciais com o país. As relações políticas e diplomáticas da Venezuela com o Panamá foram interrompidas nesta quarta-feira.
Os laços comerciais entre os dois países também estão congelados. As medidas foram adotadas pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro, em resposta à iniciativa panamenha de propor uma reunião na Organização de Estados Americanos para discutir os recentes protestos na Venezuela. Maduro justificou a decisão de romper as relações com o Panamá com o que chamou de uma conspiração aberta do embaixador do governo panamenho na OEA. O anúncio aconteceu em meio a um ato em Caracas para lembrar o primeiro aniversário da morte do ex-chefe de Estado Hugo Chávez. E a missão do enviado das Nações Unidas na Crimeia foi cancelada nesta quarta-feira. O diplomata Robert Serry desistiu de avaliar a situação na península de maioria russa na Ucrânia ao sofrer uma ameaça de homens armados. O enviado da ONU, Robert Serry, decidiu cancelar a missão na região ucraniana da Crimeia nesta quarta-feira, depois de ser ameaçado por homens armados não identificados. O diplomata holandês teria sido abordado no lado de fora de um quartel-general naval. Ele tinha sido enviado à República Autônoma da Ucrânia, parcialmente controlada por forças pró-Rússia, para fazer um balanço da situação. As tensões separatistas na Crimeia ganharam força após a deposição do presidente ucraniano Viktor Yanukovych. A península, de maioria russa na Ucrânia, recebeu nos últimos dias milhares de soldados de Moscou. E o secretário de Estado americano e os chefes das diplomacias europeia, da Alemanha, do Reino Unido e da França chegaram a um acordo com o chanceler da Rússia para discutir a situação na Ucrânia. O objetivo é encontrar uma solução pacífica para a crise na região autônoma da Crimeia. Um acordo foi concluído nesta quarta-feira em Paris para dar prosseguimento às discussões sobre a situação na Ucrânia. As conversas iniciais contaram com a chanceler europeia, Catherine Ashton, além dos chefes da diplomacia da Rússia, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido e da França. Il a été convenu de poursuivre les négociations. Concordamos em continuar as negociações. Não acabou, a situação não é fácil. Mas estamos felizes que este dia, pela primeira vez, permitiu que a gente comece algo. Concordamos em tentar encontrar nos próximos dias uma solução pacífica para essa crise. Une solution pacifique qui permette de sortir de la crise. A integridade territorial da Ucrânia precisa ser restaurada e respeitada. A crise na Ucrânia se agravou após a deposição do presidente Viktor Yanukovych. Ele virou alvo de protestos porque desistiu de assinar um acordo de associação com a União Europeia para se aproximar da Rússia. Por outro lado, na Crimeia, península ucraniana de maioria russa, as tensões separatistas ganharam força e Moscou enviou milhares de soldados para a região. E a Marinha israelense interceptou no Mar Vermelho um barco que transportava mísseis. As autoridades do Estado judeu afirmaram que o armamento seria destinado a grupos palestinos na faixa de Gaza e acusou o Irã de estar envolvido no caso. As Forças Armadas de Israel apreenderam nesta quarta-feira um navio com mísseis M302 de fabricação síria. A embarcação foi interceptada no Mar Vermelho entre o Sudão e a Eritreia. A tripulação do navio com bandeira panamenha não ofereceu resistência. De acordo com a Marinha, são dezenas de mísseis. Sacos de cimento do Irã estavam em meio ao armamento. O primeiro-ministro do Estado judeu, Benjamin Netanyahu, disse que as armas seriam usadas contra Israel por grupos palestinos e acusou o Irã de estar envolvido no caso. Esta operação clandestina foi conduzida pelo Irã, enquanto o Irã está conduzindo as negociações com o Ocidente sorrindo para a comunidade internacional, continua a armar grupos terroristas e a perpetrar o terrorismo em todo o mundo. Tal regime fora da lei não deve ser permitido a ter os meios para fazer bombas atômicas. Netanyahu se referiu ao programa nuclear de Teherã. Em março de 2011, a Marinha israelense interceptou no Mediterrâneo o barco Vitória, afirmando que transportava armas iranianas à faixa de Gaza. O Irã desmentiu a informação. E você vai ver a seguir artista da show de superação fazendo pinturas em quadros com a boca. A reportagem está imperdível e você confere logo depois do intervalo.